Beleza, a gente começa mais um Clube Descomplicador e hoje nós vamos falar sobre esporão, sobre joanete e também disfunções relacionadas a tornozelo e pé. Esse clube a gente também fez por pedido de aluno, que fez a solicitação para mim e falou: Fábio, o que você acha de falar sobre isso, coisa e tal? Eu falei: vamos embora, vamos fazer também, na hora certa a gente encaixa, ok? Cara, primeiro passo, quando a gente vai falar de tudo que está relacionado ao pé, é importante entender que o pé tem algumas particularidades, sendo a primeira, uma articulação de sobreuso constante, como o joelho também. Então, uma articulação de poucos... É difícil a pessoa repousar o movimento. Talvez você fale, ó, tenta evitar fazer esse movimento nesse momento, nesses dias aqui. E o pé, só se o cara ficar deitado. Então, uma articulação realmente que está sempre em uso, ou sobreuso, ok? Outra questão também que vale a pena colocar, que o pé, dependendo do tipo de desequilíbrio que ele tem, ele é considerado o principal dos citados captores posturais da posturologia. Então, entenda que quando você pisa, você modifica o seu centro proprioceptivo postural, que é codificado pelo sistema nervoso central e também pelo cerebelo, que vai modificar o tônus muscular. Então, a forma que pisa vai mexer diretamente com o seu tônus do seu sistema tônico postural. Assim também é a mordida, assim também é a função do músculo dos olhos. Assim também as vísceras. As vísceras é um grande captor postural mais interno. Então, também tem grandes, como outros tecidos também. Mas os pés, você está o dia inteiro em cima deles, né? Estimulando. Então, se você pisa irregular, você altera esse captor, que é como se fosse um software, uma memória de sistema. E quando essa memória não está fluindo tão bem, isso dá desequilíbrio significativo. Entende isso? Então, só para deixar um adentro aqui, para pisada pronada, supinada, perna curta, o captor está influenciando. Então, talvez só ajuste, quando você identificar que é o tipo do desequilíbrio do paciente, é uma pisada pronada, ou um desabamento plantar, que a gente vai falar sobre isso, entenda que você tem um captor de postura codificado, e se você só fazer exercício, se for pronação, principalmente, desabamento de arco, pisada interna, só de você fazer exercícios ou manipulações, você não consegue mudar esse sistema da memória do captor postural, que é o podal. Entenderam? Por isso que entra com palmilha, que é uma horta de estímulo constante, para você fazer o estímulo de inibição da pronação ou do desabamento. Por isso que se utiliza as hortas no caso das palmilhas. Agora, se o desequilíbrio do pé for estrutural, funcional, miofascial e tudo mais, não for a forma de pisada a nível de causativo, não adaptativo, que também vamos falar sobre isso, você vai ter grandes resultados manuais. Então, entenda, classificar também o pé vai fazer você ter um grande diferencial na sua prática clínica. Quando na clínica a gente já vê que o paciente tem uma pisada muito pronada, um desabamento plantar muito significativo, cara, a gente já acrescenta a palmilha para já corrigir esse obstáculo grande e depois é só entrar com as terapêuticas, que é sucesso. Então, vamos entender. Primeiramente, o que seria um esporão? Todo mundo sabe, basicamente, onde está localizado o esporão, na tuberosidade do calcâneo, né, que é a inserção da fáscia plantar e inserção também no tendão do calcâneo, que é o tendão de Aquiles. Já abre uma figura dele. Se você está com esse desequilíbrio, já formou um esporão, você vai ter alguns recursos terapêuticos, se vocês quiserem anotar, é importante. Primeiro é dar mobilidade em toda a inserção tendínea, isso é muito importante. Dar mobilidade nas fáscias, também é importante. Dar mobilidade no tendão de Aquiles, mega importante. Gastrocnêmio, mais importante ainda. Tibiotársca, talos, calcâneo, entende? Então você tem que cuidar dessa galera. E depois fazer até o neuralzinho, porque muitos sensibilizam e aí perde complacência neural das raízes baixas, do ciático, do sural, do fibular. Então, entendendo isso, qual que é a terapêutica? Fábio, mas a pisada está pronada demais e o centro gravitacional está totalmente irregular. Eu vou lá e testo a pisada. O centro gravitacional melhora demais, eu já indico uma palmilha para corrigir esse processo.
Mas não é todo mundo que tem pisada pronada e que tem esporão. O primeiro passo que a gente tem que entender, eu lembro que eu orientei até um trabalho de TCC de uma aluna, na época que eu dava aula na faculdade, que ela fez a eficiência do alongamento estático de tríceps oral, naquela rampinha de alongamento de tríceps oral, de panturrilha, no tratamento de esporão. E o resultado foi muito grande. Só de flexibilizar de forma estática a panturrilha, de flexibilizar a fusão músculo-tendínea, na estática, alongando a panturrilha, melhorou demais esporão, dor no joelho e tudo mais. Aí você fala, mas a espora está lá. Muitas vezes, da forma anatômica que está o esporão, que é a osteofitose, né, que é os osteófitos, uma calcificação óssea, que pode estar realmente comprimindo os tecidos da planta do pé ou não. Nem sempre está comprimindo. Muitas vezes tem muita particularidade anatômica ali. Muitas vezes tem uma massa muscular, tem maior flexibilidade, está mais remodelada, ele consegue moldar melhor a espora. Quando você ganha a mobilidade das articulações vizinhas. Então, quando você vai examinar esses tecidos, muitas vezes também o esporão foi criado, foi apresentado constante, porque o seu centro gravitacional está muito posteriorizado, que nós chamamos isso na posturologia do ânus escapular, está muito posterior, e o seu peso corporal está esmagando constantemente a tuberosidade do calcâneo. Então, quando isso acontece, o que causou o esporão? Um excesso de pressão sobre a tuberosidade do calcâneo. Então, como eu trato isso? Tirando o excesso de pressão na tuberosidade do calcâneo. E aí você pode também colocar palmilhas de correção para tirar essa hiperpressão na tuberosidade do calcâneo. Fábio, mas aí eu só coloquei uma palmilha de conforto? Não. Quando você coloca a palmilha de correção proprioceptiva, você modifica o centro gravitacional e você muda a forma do processamento da postura que está caindo sobre muita pressão, né, sobrepeso, hiperpressão sobre a região do calcâneo. O normal, se você vê um pé, é que tenha 60% de pressão no retropé e 40% de pressão no antepé. Se as pressões de 60 no retropé, onde eu estou simulando com a minha mão, e 40 no antepé não está equilibrado, é muito comum pessoas virem com pressão de 80, 90% de pressão de retropé. O que você acha que vai acontecer com ela no decorrer dos anos? Uma hiperpressão sobre a inserção tendinha da fáscia ou do Aquiles, que são os dois locais que causam esporão. Qual que é a fisiopatologia do esporão? Isso a gente pesquisou e na época até me surpreendeu que a fisiopatologia ocorre uma inflamação crônica. Essa inflamação crônica na inserção na tuberosidade aí do calcâneo começa a entrar no processo de necrose tecidual. Olha só que interessante, uma inflamação crônica entra no processo de necrose e a necrose dos tecidos acaba fazendo um processo de cicatrização. E aí vem a espícula óssea do esporão. Então, o esporão nada mais é do que uma cicatrização de uma necrose da inserção tendínea na tuberosidade do calcâneo. Olha que louco isso. Então, mas muitas vezes aquele local que está aderido, está aquela espora, você não adianta só raspar, remover ele, que a dor continua. Você tem que remodelar tecido, dar mobilidade articular nos ossos do pé, que a gente vai falar, e mudar o centro gravitacional. E aí sim, você está com tratamento de excelência. Fábio, todo mundo que bota palmilha menor no esporão, muitas vezes não precisa. Outra coisa que chama muito a atenção, não estou vendendo, mas a maioria que está dentro do curso, a falta de controle dos músculos que envolve o quadril e a conexão quadril-coluna e coluna, ou seja, esqueleto axial, quando ele ativa bem, melhora demais a estabilometria, melhora demais a estabilidade do que vai rolar sobre os membros inferiores e principalmente sobre os pés. Vocês não têm noção o tanto de pé de deformidade, artrite reumatoide, que esse pé de deformidade feio mesmo, os outros físios e colegas indicando que tem que fazer palmilha, e ao fazer ativação neuromotora, quando vocês estiverem nesse nível, vocês vão fazer, vão ter essa vivência também, que é ativar os pélvicos em CNM, né, seguindo o método e o conceito PNF, ativar a coluna,
melhora a dor total dos pés. E melhora, já teve pacientes, inúmeros pacientes meus, que melhora na hora. Uau, Fábio, mas como assim? Na hora. Entra com dor, sai sem dor. Por quê? É instabilidade e sensibilização, porque não ativa. Então, a gente tem uma regra muito legal, que é um conceito da PNF, é um conceito também que eu acabo desenvolvendo mais, que é, se o seu tronco não ativa, as suas extremidades ficam em excesso de função, compensando. Quando você ganha ativação do tronco, você tem melhor estabilidade e não vai exigir tanto lá do membro inferior da parte distal, que é o pé. Então, o tronco que ativa melhor, em conceito PNF, com resistência facilitatória, isométrico, excêntrico e concêntrico, tá? Não é fazer exercício powerhouse, isso não vira nada. Estabilização segmentar não funciona, tá? Não vai ajudar sim para a saúde geral, mas não para isso que eu estou falando. Quando você faz essa ativação, cara, melhora demais. Demais. Então, aquela história. Qual que é a causa do esporão? Da mesma forma que a gente fala que hérnia de disco é uma consequência final de um problema, esporão também. Então, a gente já sabe que o esporão nada mais é do que uma inflamação crônica no tendão, na inserção tendínea, do tendão de Aquiles, do tendão do calcâneo ou da face plantar, depende se ele é superior ou inferior. Por que ocorreu nessa inflamação crônica uma necrose? E essa necrose calcificou. Então, por que ocorreu essa necrose? É falta de estabilização do tronco? É um tratamento. É o que eu já mencionei agora, dá muito resultado. Até com os pés em deformidade. Todo mundo tem artrite reumatoide, tem deformidade aquele dia dos pés, mas se você já tem artrite e tem uma instabilidade muito grande no arco plantar, como que você acha que vai ficar seu pé? Então isso chama muita atenção. Outra questão também, é mobilidade? Muitas vezes você vai lá e faz um trabalho músculo tendíneo, inserção tendíneo. O gastrocnêmio influencia demais nesse sistema, eu vou mostrar também. Espasticidade constante, retração, encurtamento, não estou falando de espasmo só também não, de encurtamento, o gastrocnêmio está mais curto, o seu ventre muscular é mais curto, é menor comprimento, o que o normal, tensiona constante o tendão de Aquiles, que também faz predisposição a esporão. Esse é o principal motivo que mulher tem tanto esporão e homem não tem. Já perceberam isso? Que a incidência das mulheres é predominantemente de homem a nível de esporão. Por quê? Porque mulher usa salto alto. E o salto alto cai uma pressão excessiva no antepé. Então, não é por excesso de pressão. O salto alto inverte o padrão, fica 60%, 80% na frente e 20% a 40% atrás. Mas ele retrai demais os gastrocnêmios, tensiona demais o tendão de Aquiles, que faz esse processo de distensão constante ao tendão, que gera um processo também de inflamação crônica, e a inflamação crônica ocorre a necrose e a calcificação. Então, um dos trabalhos de você poder avançar nesses tratamentos também é... Esquentou aqui. Um dos trabalhos que nós temos que fazer para ter grande excelência de tratamento é a flexibilização da panturrilha, tá? Falta de flexibilização da panturrilha, da fusão músculo-tendínea e na inserção tendínea também ajuda muito. Fábio, é só botar a palmilha que melhora? Se a panturrilha estiver muito retraída, a força de correção proprioceptiva que a palmilha proporciona para na panturrilha. Então, você tem que fazer um trabalho de toda a mobilidade de panturrilha e depois as articulações dos ossos do pé. E, Fábio, quando fala pensando também na Joanete, aí é um excesso de hiperpressão sobre a barra infracapital do pé. Que eu vou abrir aqui uma aulinha aqui pra gente, que aí vai ficar mais claro para a gente poder entender esses processos, ok? Então, peraí que eu vou já reparticionar uma tela contigo. Interessante isso? Tinha essa visão? E isso faz toda a diferença, cara. Faz toda a diferença mesmo. Deixa eu abrir aqui, compartilhar a tela aqui do iPad. Aqui. Beleza. Eu acho que vocês já estão vendo minha tela, né? Quando eu coloco essa repartição de tela, eu não vejo mais vocês, ok? Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui.
Primeiro passo, vamos entender dos ossos que envolvem o tornozelo e o pé. Primeiro passo, nós temos que entender que o maléolo fibular, ele é mais baixo do que o maléolo tibial. Todo mundo sabe disso. A polia do talos está mais estreita na frente, tá? Está mais estreita atrás do que na frente. Perfeito? Todo mundo sabe também disso. Em flexão plantar, a articulação do pé está mais instável. Então, isso é um fator muito importante. Então, quando você está em flexão plantar constante, que é o salto alto, você fica com maior estabilidade. Quem tem que contrair demais e está distendido? Tendão de Aquiles, gastrocnêmio, e depois a pinça maleolar, ela se forma, né? Ela entra no processo pré-entorse. Então, para fazer esse movimento preciso, a fíbula tem que inferiorizar, que vai acompanhar os movimentos, né, do tornozelo. E isso vai dar tensões em ligamentos significativos. Beleza. Então, nós temos que entender que quando você vai tratar o pé, avaliar a pinça do maléolo faz toda a diferença. E lembrando sempre, quando você está com contato ao solo, o calcânio ele tem a responsabilidade de manter 60% de peso corporal, por isso que ele é sólido desse jeito. Mas é o que eu estou falando, é 60%. 60%. Se tiver em excesso dessa pressão, vai sofrer tensões. Depois avaliar. Então, a gente tem uma hierarquia de tratamento. Avaliar a tibiotársica, primeiro. Avaliar a mobilidade do calcânio, segundo. Depois avaliar o talos. Depois avaliar o navicular e depois o cuboide. E depois os cuneiformes. Depois metatarso e falanges, proximal medial distal. Sempre dessa ordem, porque você tem uma hierarquia de função, a pisada, a estática, tá ok? Então, se a gente pegar aqui na postura lateral, isso aqui vai ficar bem interessante, aonde nós podemos ter literalmente esporões? Nós podemos ter nessa região aqui, ó, eu estou pintando de vermelho, na tuberosidade do calcânio. Nós podemos ter também na parte superior dessa tuberosidade. E nós podemos ter também bem na inserção da fáscia plantar. Então, são esses 3 pontos de maior incidência de esporão. O principal local é aqui e é aqui. Se eu ver que o meu paciente pega esse código, no exame você vai ver que o esporão ele é mais alto aqui na tuberosidade do calcânio, é bem a inserção tendão de Aquiles. Então, você vai olhar com carinho essa porção do tendão de Aquiles. Tranquilo isso? Então, você vai olhar aqui, ó. Vai olhar com carinho essa porção. Se você perceber que o esporão está bem na base aqui, você vai olhar também o tendão de Aquiles, toda a mobilidade do calcânio, e vai avaliar a fáscia plantar. E aí você vai avaliar principalmente como que está o arco longitudinal do pé. Ou seja, e também o arco transversal, longitudinal e transversal. Então, aqui, eu vou pintar de vermelho, é o arco longitudinal. Então, avaliar o arco longitudinal. E depois avaliar o arco transversal. Porque você pode ter um desabamento de arco longitudinal. Olha o que acontece com a fáscia plantar. Ela vai, se o arco longitudinal desabar, vai ter um tensionamento significativo da fáscia plantar. Eu estou pintando de vermelho aqui. De um sentido posterior anterior. Agora, se você tiver um desequilíbrio do arco transversal, vou pintar no outro pé aqui, ó, você vai ter uma tensão facial lateral. Também vai influenciar a dor, mas vai ser uma dor mais de fáscia plantar, no sentido do bem do arco plantar. Então, anotem isso. No arco transversal, que é o lateral do pé, ele vai dar desequilíbrio bem na sola do pé, bem no arco plantar. E o arco longitudinal, ele vai dar desequilíbrios significativos também na planta do pé, mas com dor no antepé ou bem na tuberosidade do calcânio. Tranquilo isso? Então, entenda. Se eu tiver desabamento de arco, vai ter o problema da memória do pé. E a memória do pé, a palmilha é o melhor fator para tratamentos. Porque um pé que perde arco ou desaba, fica plano, ele vai ter a tendência de pronar. E aí é o pior problema que nós temos no nosso corpo, é quando o sistema tem pronação.
Então, o Jader aí, né, a gente está junto aí fazendo palmilha, ele vê 90% das minhas palmilhas de correção de arco plantar interno. É pé pronado e pé desabado. É isso que dá resultado nas palmilhas. Tá ok? Nessa figura aqui anatômica, vai ficar muito legal aqui para a gente poder falar. Deixa eu ver se tem uma figura dela lateral. Ah, não tem a panturrilha, ela tem também. Beleza. Então, aqui, ó. O primeiro passo. Quando eu vou examinar literalmente o processo da panturrilha, lembrando que a panturrilha, o gastrocnêmio, ele é inserido nos côndilos do fêmur. Beleza? Então, retrações do gastrocnêmio e encurtamentos dele, que é comum ter principalmente no sexo feminino, por causa do salto alto constante. Tem mulher que usa salto alto o dia inteiro, por 30 anos. Então, o que acontece? Vai diminuir também o espaço intraarticular do joelho. Então, fica esse código, retração da panturrilha, principalmente gastrocnêmio, além de ser o segundo coração, fazer todo o retorno do fluxo venoso, etc e tal, melhora na vascularização, lei da artéria e tudo mais. É a bomba de retorno de fluxo venoso, ele é inserido nos côndilos do fêmur. Espasticidade dele, ou encurtamento dele, vai ter compressão entre a linha do fêmur com a tíbia, ou seja, a linha que passa o menisco. Se você for ver, o ventre medial e lateral, ele vai se inserir na fusão músculo-tendínea, então isso aqui é um local importante de liberação. A tensão constante do gastrocnêmio vai ficar levando o pé constantemente em plano de flexão, que vai exigir demais, onde eu mostrei lá, ó, na inserção, na parte superior, na inserção tendínea e na pressão sobre a questão da tuberosidade da tíbia. Tuberosidade do calcâneo. Então, entenda, se um gastrocnêmio está constantemente em espasticidade, ele fica dando pressão e afastamento e tração constante na inserção tendínea. E essa tração permanente gera um processo inflamatório, cronicamente, necrosa e calcifica. Então, por isso que muitas vezes olhar o gastrocnêmio vai ser, e as suas fusões, músculo-tendíneas, inserções tendíneas, e a mobilidade que isso proporciona, é tratamento assertivo também com os nossos colegas de disfunção de calcânio, com o osteófito do calcânio, né, o esporão. Outra coisa que chama a atenção, Fábio, você falou que tem que fazer neural. Tem sim, olha só as raízes aqui. Tá vendo as raízes? Então, um gastrocnêmio que não tem mobilidade, essas raízes baixas acabam não tendo flexibilidade, então vai sempre pedir um neuralzinho também. Então, vale a pena sempre olhar com carinho a mobilização neural inferior. Avaliar com carinho a inserção tendínea, a fusão músculo-tendínea e os ventres musculares. Tá ok? Se a gente pegar agora em perfil, tá tranquilo isso, galera? Tá? Se a gente pegar em perfil, fica mais fácil de explicar essa parada. Porque, olha só, tá inserido no fêmur, passa a articulação do joelho, ele vai ter uma força ascendente constante, levando o pé em plano de flexão e uma tensão constante em elevação do tendão de Aquiles. A gente tem um teste diagnóstico diferencial de palpar os ventres musculares do tendão de Aquiles, a fusão músculo-tendínea e o próprio tendão de Aquiles. Palpe o tendão de Aquiles do seu paciente. Chega para o seu paciente e fala, nossa senhora, não dá nem para relar. Você fala, ele está tensionado constantemente e está sensibilizado. E tem uma parada muito doida. Uma sensibilização de fusão músculo-tendínea e inserção tendínea dá DSR também. Isso quer dizer que de forma menor, em 20%, pode sensibilizar a lombar, a lombosacral. Lombar e S1. Vou colocar assim, L5 e S1. Entende? Então tem que avaliar com carinho isso aí tudo, cara. Então não pode deixar também, a gente tem muitas disfunções locais que dá muito desequilíbrio. E é aquela história. Por isso, depois eu mostro para vocês, não sei se eu já mostrei, dentro da minha sala tem uma rampinha. Tem uma rampinha de alongamento tricepsural, cara. E por incrível que pareça, a retração de panturrilha sensibiliza até a dor lombar. Tem paciente que eu faço alongado na rampinha tricepsural, para doer a lombar, mano. Aí você fala, mas que raio que é isso? A DSR. Já tá aí para não deixar mentir, dentro do meu consultório, que é uma sala até legal,
de atendimento, de performance, tem uma rampinha e uma barra para segurar na mão. Por que que tem? Porque ela funciona demais. Não dá para deixar passar esse processo. Tá ok? Então, deixa eu só apagar aqui. Então, você acabou de entender o processo do gastrocnêmio e a influência que ele vai ter sobre as questões que envolvem o calcânio. Um calcânio que não tem mobilidade, dá muita pressão e vai criar o processo de inflamação e necrose. Muito bom. E aí, Fábio, se a gente pensar agora na porção da Joanete, já para aproveitar aqui, muitas vezes se cria-se um excesso de uma calcificação sobre o processo do cabeça do quinto metatarso e o hálux começa a ficar valgo. Então, uma coisa, Joanete, que é uma calcificação aqui, e essa calcificação geralmente vem por excesso de pressão. Mas não é só sapato apertado, pelo amor de Deus. As pessoas acham que é sapato apertado. Geralmente é a pisada pronada ou desabamento de arco plantar, que dá excesso de pressão sobre a cabeça do quinto metro. Desculpa, não é quinto, pelo amor de Deus. Primeiro metro. Se eu falei quinto, me corrija. Sobre a cabeça do quinto metro. Excesso de pressão aqui também forma calcificações. Mesmo processo, necrose, as inserções dos tecidos, e aí calcificações. Só que muitas vezes a calcificação vem aumentando, e se você pisar pronado constante, o seu hálux vai começar a entrar em valgismo. E aí ele entra no processo do hálux valgo. Aí as pessoas vêm colocar órteos para abrir o dedo, não vai ter resultado. E muitas vezes já não estabiliza mais, porque essa calcificação fica intraarticular aqui, ó. Então, a articulação realmente vai ter um espaço constantemente, né? Vai ficar com lateralidade, fazendo esse valgismo. Geralmente, procedimento cirúrgico, já tratei várias reabilitações de pós-cirúrgico, o paciente que já fez num pé e não teve coragem de fazer em outro. Porque aí eu tratei com palmilha, mobilizações, tudo que eu estou falando, o pé que não cirúrgico fica sem dor e o cirúrgico ninguém tira mais a dor. Porque eles fraturam esse processo, eles colocam um monte de parafuso aqui nessa fratura, para alinhar novamente o hálux valgo. Então, você imagina a imobilidade que dá nessa região e é aquela história. Tendo parafuso num pé que prona, você imagina o tanto que não força esse parafuso, o tanto que dói. E o pé perde a mobilidade, cara. Então, ele fica estático, o primeiro meta, e aí não tem raio que tira essa dor. Entende? Todos os pacientes que eu tratei, já foi vários, com pós-cirúrgico de Joanete, pós-cirúrgico de hálux valgo, por dor estética também, que as mulheres fazem. Vocês podem ver, é sempre mulher fazendo, por causa do excesso de salto, instabilidade, tudo que eu já mencionei. Acaba do outro pé, fica sem dor e o cirúrgico não melhora, porque é essa questão que não consigo mais restaurar a mobilidade, ok? Então, isso é um fator muito importante. Fáscia plantar, já falamos, que vale a pena entender que a fáscia dói muito por estiramento. Então não adianta só ficar massageando, passando gelo, raspando ela. Isso vai dar muita falsa melhora, tá? Melhora na hora, mas não resolve. Você tem que avaliar o arco transversal do pé e o arco longitudinal do pé. Geralmente, desabamento do arco longitudinal do pé, a paciente fala assim, ó, até meus sapatos estão mais apertados agora, acho que meu pé cresceu, mas na verdade o arco desabou. Olha o tanto que aumenta. Entende? Então, restaurar também as funções dos músculos e o captor postural vai ter grandes resultados na face. Fábio, posso fazer liberação? Lógico que pode, tirar a rugosidade dela. Você vai cuidar da face, é ótimo. Mas entenda que geralmente são estiramento por desabamento ou pisada plonada que vai dar muitos equilíbrios na face plantar. Vamos ver aqui outras coisas bem interessantes. Então, quando nós vamos avaliar o pé, é mais ou menos nessa sequência que nós temos que tratar o pé também. Então, anotem aí. Primeiro passo, tibiotársica. Avaliar todo o maléolo, medial, lateral e o talos. Imobilidade talos calcâneo. Também muito importante. Aqui dá muito desequilíbrio de anteriorização quando entorce. Então, o entorce dá muito desequilíbrio.
Avaliar a articulação mediotársica, chupa, né? Avaliar a metatarso falange, a metatarso, porção metatársica, Liszt Frank, e o cuboide e o cuneiforme, é isso que eu quero falar aqui, ó. Não vou perder muito tempo com o pé. O que ele tem relacionado? Ele está relacionado ao arco plantar. Então, quando você trata literalmente esses tecidos, o arco plantar, ele trabalha literalmente com o navicular e com o cuboide. E um pouquinho os cuneiformes. O cuneiforme vai fazer mais o dorso do pé. Ah, não, intermédio, medial, lateral, os cuneiformes. Mas o navicular. O navicular e o cuboide é os ossos que vão ter que manter sempre grande mobilidade, porque eles trabalham em uma roda denteada. Então, o navicular e o cuboide pode superiorizar e pode inferiorizar. Então, rigidez, muitas vezes também nessa articulação, vai influenciar na restauração das melhoras de dores de joanete, metatarsalgias, desabamento plantar, esporão. Mas lembrando que a gente segue sempre a ordem que nós estamos vendo aqui sobre as articulações do pé. Então, vale muito a pena olhar a tibiotársica, porque muitas vezes você já libera a tibiotársica, o talo já volta a funcionar. Muitas vezes você libera o talos, a articulação do médio, o talos com as porções naviculares, já melhora também, entende? E então, o que a gente orienta? Começa nessa ordem, que muitas vezes você vai conseguir já trabalhar todo o processo da mecânica do pé, tá bom? Então, isso aqui também é muito importante, ó. O antepé, a parte da frente do pé, ele tem uma função dinâmica, de impulso, né? Ele tem uma parte dinâmica, de mobilidade. Você vê um exemplo, você está correndo, você correndo mais certo, você corre com médio e antepé. O meio do pé, ele é uma parte rítmica, que dá ritmicidade entre a parte anterior, que é a dinâmica, e a parte posterior, que é a parte estabilizadora. Então, o retropé, a parte posterior, o calcâneo, é responsável por 60% de carga. Eu que estou aprendendo a correr agora, estou pegando o jeito de correr com médio e antepé, porque eu corria com retropé. Só que você corre desacelerando, dói, força outras articulações. Mas agora que eu estou correndo com médio e antepé, eu estou sentindo dores musculares na panturrilha. Olha só que interessante. Por que tem dores na região da panturrilha? Entende? Devido temos dores na panturrilha, devido a um excesso de função, que é um músculo que eu não trabalhava. Então, é um processo de adaptação. Agora nós temos o raio interno, que é chamado de impulsão, que vai fazer o impulso. Então, a parte interna, o hálux, literalmente, tem a função, literalmente, de saltar. Então, se você vai fazer salto, avanço, arranque rápido, o hálux vai ter essa função significativa de impulsionar você à frente, obviamente, e o raio externo vai ter questões de receber carga. Muitas vezes, as disfunções entre o raio interno e externo ficam invertido. É muito comum isso. É muito comum a pessoa estar caindo peso corporal com a pisada pronada, desabamento de ar constantemente na parte interna, e aí vai formar a joanete, o hálux valgo. Porque a parte interna é responsável só para impulsionar e levar você para frente, não receber carga constante. Então, o bordo lateral do pé, tipo raio externo, que tem que fazer a recepção de carga e proteger. Então, é melhor que você tenha um pé mais cavo e uma pisada em varo do que em valgo, se você for pedir algum desequilíbrio. Porque uma pisada em valgo ou desabamento, o corpo não suporta rotações internas, causa muita dor. Então, geralmente, o nosso trabalho de estabilização é corrigir essa questão que eu acabei de mencionar sobre fazer o raio interno estar em recepção. Nossa, isso aí não tem raio que sara. Então, quando você já inverte esses processos, você vai ter também muito resultado no tratamento. Esse, na verdade, é o maior código da posturologia, da podoposturologia, para você tratar, além de perna curta. Dúvida, gente? Pode perguntar.
Tranquilinho aí? Deu um sprint, né? Outra coisa que é importante também quando a gente fala de pé. Tem várias fases da marcha, não vou entrar nisso aqui não. Mas esse sistema precisa ter. Como que eu posso falar? Eu esqueci o que eu ia falar. Antepé, médio pé, retropé, raio interno, raio externo. As pressões, assim, quando a gente está andando, é muito comum você ter obstruções de falta de extensão do joelho. O joelho gosta de ficar semiflexo. E se um joelho semiflexo, você não consegue mais andar tocando calcanhar. Então, uma obstrução de semiflexo do joelho, que é muito comum, principalmente pós-cirúrgico de joelho, muito comum, o camarada não faz a marcha no caminhar e hiperextensão. Então, ele não anda tocando o calcanhar. Então, ele também vai ter inversão de padrão e vai ter sensibilização. Bem comum estimular mais joanete ou metatarsalgias. Então, tem que desobstruir o joelho, ganhar extensão e ganhar também mobilidade, que está relacionada ao tornozelo, e relembrar e reeducar o paciente de pisa com o calcanhar. Por incrível que pareça, faz toda a diferença. Aqui, ó, deixando claro que a articulação tibiotarsica é a articulação mais importante do pé, que essa pinça maleolar faz toda a diferença no movimento. Então, testar a mobilidade da tibiotarsica vai também levar a gente para outro nível de tratamento. Ok? Deixa eu ver aqui. Nenhuma dúvida, gente? Tá tudo de boa? Tranquilinho? Então, eu tenho aqui um caso que eu vou abrir para vocês. Olha só que interessante, cara. Isso aqui vai dar pano para manga. Olha só que interessante. Eu até falei para meu paciente, eu vou mostrar isso aí em aula. Deixa eu abrir aqui. Primeiro, tem que abrir o Drive. Teve uma coisa. Alguém de vocês aqui trabalha com palmilha? Trabalha? Correção de pisada? Eu comprei uma esteira na clínica. E, na verdade, eu tive que trocar a esteira, porque o motor achei muito fraco, para andar ela não mantinha a velocidade, eu tive que pegar um motor profissional, o que era barato para caro. E a esteira tá até agora ainda, cara, tá até a outra esteira lá, novinha, encaixada na clínica, uma sala parada lá. E você acredita que os caras não vêm buscar, mano? Eu mando WhatsApp para vir buscar, os caras não vêm? Vou vender aquela esteira lá. Tô brincando, mas tá lá atrapalhando, né? Já faz meses, cara. Os caras esqueceram da esteira, velho. Esteira novinha, de 5 conto. Beleza. E aí, o que acontece? Eu peguei essa esteira para começar a avaliar os pacientes andando. Ah, Fá, mas dá para avaliar andando no corredor? Também dá. Também é legal. Mas não dá para avaliar quando a pessoa está com um movimento maior, tipo um trotezinho. Avaliar o nível de atividade. E eu gosto de trabalhar com palmilha também, mas para esse desequilíbrio. Perna curta, verdadeira, pisada pronada e desabamento. Cara, melhora demais. Isso é indicação total, power. E aí trabalho, como eu já expliquei, os segmentos todos do sistema. Vejo aonde está precisando ativar, remodelar e dar mobilidade. Eu já mencionei os ossos, as articulações, as fascias, as conexões entre o gastrocnêmio e a face plantar, né? Eu vou fazer um desenho depois para vocês entenderem melhor sobre essa questão desses torques que influenciam. Mas avaliar os pacientes em atividades caminhando em 1 por hora, 2 por hora, 4 por hora e trotando em 5 a 6, 7 por hora, faz a gente descobrir uma questão muito importante, até onde o movimento está ajudando o paciente e até onde o movimento não está ajudando isso. Então, olha só que interessante. Então, tem alguns pacientes, deixa eu procurar aqui, ó, que eu estou fazendo avaliação de teste de pisada. Beleza. Tá, deixa eu voltar aqui, que não é aqui. Tá. Tô achando aqui. Isso. Aí eu vou compartilhar a tela com vocês. Aqui uma guia.
Olha que interessante isso. Ana Cláudia. É a mãe e filha isso aqui, viu? Ah, vocês estão vendo só. Tá. Então, ó, a avaliação, tá? Do dia 2/3, depois a avaliação dia 25 do 5. Então tem alguns 40 e poucos dias aí. Tá abrindo certinho. Então, olha só, aqui foi eu avaliando ela na plataforma. Vocês vão ver um videozinho aí. E eu fazendo a avaliação. Você pode ver que ela não toca o meio pé, ó. Nessa avaliação aqui, você vê que já não está tocando o meio pé aqui, ó. Perfeito? Só que é a estática. E avaliando ela na estática, olha só que interessante. Olha como, não estou muito centralizado para olhar isso, tá? Mas é que eu quero mostrar esse caso clínico dela. Olha como esse pé faz um valgo. Conseguem ver aí? E olha como esse outro também faz, mas esse acompanha mais. E aí eu estou com os elementos testando ela para inibir o processo de rotação, né? De rotação que dá ascendente a todo o corpo, levando valgo, genovalgo do joelho, rotação interna e instabilidade da lombar. E aí, se a gente olhar aqui na plataforma, ela não toca o meio pé, ó. Ela não toca os meio pés. Então você vê que ela tem um contato de retropé e tem contato de antepé e a parte rítmica do pé não toca. Então a parte de equilíbrio dela não tem apoio. Então, quando a gente tem isso, tem que fazer uma palmilha que molda o pé, ok? Para poder ter um toque melhor e começar a ter essa parte de estabilização. Tudo bem isso aí? Então, só de fazer a tocar o meio pé já melhora significativo a vida dela. Beleza. Aí, essa paciente veio para a esteira e ela caminhar. Nela tá caminhando, olha só como que tá o equilíbrio proprioceptivo, a forma de pisada dela. Deixa eu soltar de novo. Conseguem ver como que não tem muito equilíbrio numa marcha mais lenta? Agora, ela andando, já que foi o mesmo, ela andando com maior velocidade. Você já vê que com a maior velocidade, ela fica até mais em sincronismo. Mais uma vez. Mas não tá bom. Ó. Vê como os fêmurs dela cruza, né? Faz uma rotação interna significativa. E aqui, ela com uma velocidade um pouquinho maior. E olha só como o fêmur cruza um ao outro, ó. Né? Perfeito. Essa mesma paciente que vocês viram avaliando na barra. Avaliando ela, voltou. Agora, no mesmo dia, ó, dia 2/3, no mesmo dia não, 20 dias depois, 21 dias depois, com a palmilha. Acabei de colocar a palmilha nela. No dia que colocou, ela já está fazendo a marchinha, mas ainda está com desequilíbrios ainda, ó. Em velocidade baixa fica pior. Olha só, como não desacelera, não pisa o bordo medial, o bordo lateral do pé. Dá até uma quebradinha de tornozelo por não fazer a desaceleração e não fazer impulsionamento. Aqui colocando um pouco mais de velocidade. Mas ela dá essa quebradinha, a perna cruzando ainda. Aí eu filme lateral também para ver se o joelho está fazendo uma boa extensão, tá? Como eu já falei, joelho que não estende altera todas as funções do pé. Mas tá pronando um monte, mas tinha acabado de colocar a palmilha. Agora aqui eu coloquei ela numa velocidade um pouquinho maior. E aí você vai vendo, conforme ela vai andando, vai melhorando. Conforme ela está andando constantemente, ela melhora. Então eu falei para ela, o seu caminhar não tem dor? Não, não tem. Então você pode andar constantemente, porque o seu corpo melhora com a ritmicidade. Você vai ativando o sistema e a melhora vai sendo progressiva.
Perfeito. Isso tudo no mesmo dia. É a última avaliação. E aí mostrou, olha só como já cruza menos as pernas, já cata de saia. Mas já vai ganhando ritmicidade na passada e na desacelerada, apesar que o pé direito ainda está dando quebra de mobilidade. Ok? Perfeito. Não é isso que eu quero falar 100%. O que eu quero falar 100% é isso aqui. Avaliação dia 25, semana passada. Ela veio, já está usando a palmilha por quase 2 meses. Aí eu fui examinar ela. Olha só a pisada dela, como está bem melhor comparado ao primeiro dia. Como está cruzando ainda um pouco. E o quadril movimenta pouco. Mas o joelho todo hiperestendido e ela está andando aqui em 1 por hora. É difícil andar 1 por hora. Então ela já tem um trabalho já melhor de descarga de peso. Se eu coloco velocidade nela, por incrível que pareça, ela melhora. Olha só. As pernas começou a ter espaço, não está mais tão cruzando. Olha só agora ela andando com uma velocidade maior, estimulando, com a palmilha depois de 2 meses, quase que 2 meses utilizando. Olha como a marcha dela já não está mais tão pronando. Percebe? E olha que interessante que vai acontecer agora. Conforme ela andou mais e ela começou a trotar, correr, melhorou mais ainda. Então você vê que ela precisa ativação neuromotora com o estímulo de correção proprioceptivo da pisada. Então essa pisada pronada, supinada, com rotação antra-interna ascendente, vindo do pé causativo, quando você faz tocar o meio pé, gradativamente estimula isso, o corpo se autocorrige. Então se a gente pegar a primeira, ela andando em uma velocidade aqui, olha que beleza. Se a gente pegar ela no primeiro dia, numa velocidade média, olha a diferença. Olha como anda curvada. Olha como é claudicante. Entende? Outra coisa que chamou muita atenção, que eu chamei a atenção dela, falei, ela chama Cláudia, essa moça. Falei, Cláudia, olha isso. No primeiro dia mesmo. Está vendo já nessa figura, na estática, você vai ver bem isso. Ela faz marcha claudicante, que parece que tem obstrução de coxa femoral direita, ela anda balançando para a direita. Olha só que interessante o tronco dela. Olha só o tronco agora. Olha como ele balança para a direita. Para a direita, direita, voltou. Olha, direita, direita, só vai para a direita, estabilometria toda para a direita, do meio para a direita. Conforme eu botei carga nela, ela começou até a correr, ela não faz balança direita e esquerda, tá retinha, ó, retinha. Então, conforme eu estimulo ela, ela ganha estabilidade de pé e estabilidade de tronco. Então, o que eu quero que vocês entendam? Falando sobre isso agora. O movimento, e eu falar para essa moça, melhorar o nível de atividade dela, e fazer ela andar, trotar, correr, só vai fazer bem para ela. Você entende como isso é profundo e é legal? Pensando em pé? Porque essa moça, se ela continua assim, ela vai ter, provavelmente, ela já tem um pouco de hálux valgus, ela vai ter uma joanete severa com dor, e vai ter fascite plantar, ela já tem dores de ciática, ela dá umas travadas, ela vai ter esporão, porque esse tecido está totalmente irregular e as forças anormais estão lá machucando, inflamando e desequilibrando. Legal isso, né? Aí, por coincidência, a filha dela, eu avaliando no mesmo dia. E a filha dela, primeiro foi a filha dela que eu avaliei, a gente mostrou o desequilíbrio, ela falou, quero ver com a minha mãe. E a mãe, conforme foi andando e fazendo o teste, né, da esteira, da ergométrica, ela foi só melhorando. A filha dela foi o oposto. A menininha, conforme foi pondo carga e velocidade, o negócio piorou demais. Nem conseguir trocar, ela conseguiu. Olha só que interessante. Vamos ver isso agora. Então, entenda que esse é um processo de um tratamento de excelência, que eu chamo de posturologia funcional. Eu pretendo soltar esse curso também. Eu era o único professor da escola que eu dava aula de osteopatia que dava aula disso. Mas nessa visão, a coisa vira. E quando você consegue externalizar sua marca nisso, no seu paciente, você não vai ter dificuldade nenhuma de pedir para ele voltar. Ele vai querer voltar. Você só precisa saber a identidade, mostrar e externalizar isso para ele. Ou para o mundo, entende? Ou para o mundo. Está com dificuldade de ter agenda.
Então, agora aqui, ó, vou avaliar, vou pegar aqui a outra, a Beatriz, que é a filhinha dela. Temos aqui o primeiro dia, na avaliação da menininha. Ela já está andando de palmilha aqui, que eu não peguei ela sem palmilha, tá? Mas olha como anda cruzando. Olha só o desabamento do quadril. Olha como o quadril direito não tem movimento nenhum. Olha como a marcha dela tá sempre em X, ó. Isso que ela já tá de sapato e palmilha aí. Eu não peguei 100, tava pior. Perfeito. Agora, isso aqui antes da evolução, tá? Foi o dia que colocou a palmilha. Ela andando, ó, como tá em X. Então tem que fazer ativação de pélvicos. E quando dá velocidade, ó, só piora. Não melhora a mãe dela. Isso no primeiro dia. Só ver depois, no segundo avaliação, que vai dar mais escancarado ainda. Ela em velocidade, ela segurando agora na barra, mas o quadril cruza muito. Ó, e o quadril direito não desce e o esquerdo só fica baixo. Então você vê ó, que ela não tem equilíbrio para andar na velocidade média, 4 por hora. E aqui, também velocidade média, tá? Tá com pouca mobilidade. Se a gente pegar para avaliar no dia 25, que é a hora que escancarou os problemas, olha só que vários desequilíbrios que eu vou encontrar que vai dar dor também no pé dela. E a queixa dela. Ela tinha muita dor no pé, dor na coluna. Pé desabado, marcha em X. Quando eu corrigi isso nela, não teve mais, acabou. Mas agora ela começou a treinar basquete e voleibol. E no treino de basquete e voleibol, começou a ter dor de novo. Então, assim, quando eu tratei dela de primeira, sumiu nas atividades esporádicas. Mas como ela aumentou a atividade dela demais, começou a ter dor. Foi, então, vamos analisar você em atividade para ver o que acontece. Olha só que interessante. Totalmente explicado. Olha só. Ela andando, ó como está cruzando. Não tanto, mas tem o seu movimento. O joelho está hiperestendendo bem, eu até falo, estende esse joelho, mas o joelho direito não estende tão bem. Mas já abriu espaço, ó. Lembra o primeiro? Depois eu vou mostrar o primeiro vídeo. Já teve uma melhora significativa, então até cá não tem dor mais para andar. Mas agora, ela caminhando com uma velocidade maior, olha só. Já começou a cruzar mais, ó. Uma perna entrou na outra. Deu velocidade, diferente da mãe dela, piora. Por quê? Porque ela não ativa os pélvicos. Entendeu? Ela não tem ativação dos pélvicos. Então, nesse momento, como ela não ativa nada dos pélvicos, o sistema só desequilibra. Piora demais. Então, a gente tem que avaliar também as pessoas no nível de participação. Tá ok? Olha só. E quando eu botei velocidade nela, ela não consegue correr, ó. Mesmo segurando. Tá vendo aí? Mesmo ela segurando. E olha, piorou demais a mobilidade toda. Não consegue, ó. Pé desabou, quase caiu na esteira. Não tem nada de ritmicidade. Então, quando a gente põe velocidade nela, escancara demais o sistema. Desequilibra demais os processos. E olha só que coisa interessante. É uma... Apertei o botão errado e eu que saí do Meet. Vocês me desculpem. Ô, Jader. Eu já ia falar aqui, já ia falar, ó, galera, acho que o Fábio apertou errado, espera um pouquinho que ele já volta. Tá, mas beleza. Vocês conseguiram entender a forma que eu apresentei? Você viu que legal isso, já? Muito massa, hein? Muito massa. Eu vi lá você avaliando ela, mas não tinha visto os detalhes assim, não. Então, entenda uma coisa. E aí, o que eu fiz? Externalizei isso para ela. Olha, tá acontecendo isso com você. Qual que é o tratamento meu com ela? Eu não tenho que ser o expert no caso dela. Não é um manual, a melhor manobra. Não estou falando que tem que ser ruim nisso, tem que ser bom também. Mas você tem um planejamento e uma organização e avaliar as referências. Eu avaliei como elas estão andando, como elas estão correndo, trotando. A mãe dela, a Ana, a Cláudia, consegue. Começa andando ruim, andando rápido fica melhor, trotando fica bom. Então você entende, vai fazer uma atividade global, vai ativar de forma global usando a palmilha, que você só vai crescer na vida.
o exercício é super indicado para você. E para a menina? Não. A gente teve que passar metodologia de agachamento, ativação. Eu ensinei ela a fazer agachamento na metodologia do RBG. Fui ensinar ela a fazer agachamento, ativação de pélvicos e, por incrível que pareça, quem teve mais dificuldade, a mãe ou a filha? A filha. A mãe parava do lado ensinando a filha a fazer. Então você vê assim. E na verdade foi muito engraçado isso, porque a menina falava assim: eu quero ver você fazer agora, viu, mãe? Que eu avaliei ela primeiro e a menina falou: tá vendo? A mãe falava: mas como que você tá? E aí, quando veio a mãe, eu imaginei que também não ia ser bom, né? Mas a mãe foi bem melhor que a filha. A menina ficou foda, ficou muito puta. Mas enfim, né? Obviamente que eu não tirei sarro, fui bem elegante. Você viu que legal? Quando você bota no meio de atividade das pessoas, dá para incentivar um movimento ou não, uma atividade física ou não, com segurança. A menina, se ela ficar correndo, mesmo utilizando palmilha, ela vai piorar. A mãe, ela vai sarar. Então, são particularidades. O que muda é que a ativação dos rotadores externos da menina está péssima. Ela não consegue estabilizar nada. Então, ela tem que ter o estímulo de correção e ela tem que ter a ativação neuromuscular de rotador externo. E todo mundo sabe, glúteo médio e tudo mais. Então, tem que trabalhar essa galera. A mãe também tem que trabalhar, mas a mãe, no movimento voluntário só de correr, trotar, fazer qualquer atividade mais aberta, inespecífica, já vai se autocurar. Então, você pode ter certeza que a menina, ela exige mais tratamento, mais dedicação, mais educação em dor do que a mãe. Porque a mãe, só de andar, só de trotar, de fazer uma atividade, ela está num processo melhor de correção. Então, ela já está numa escala, num nível, numa classificação melhor de tratamento. Então, está mais fácil para tratar. A menina vai ter que trabalhar primeiro a ativação, corrigir as pisadas, as mobilidades, as ativações, para depois ela entrar na classificação superior que a mãe já está, para ela poder decolar e conseguir fazer o que quer. Tipo, jogar vôlei, jogar basquete sem dor. Entende? Dúvidas sobre isso? Alguém tem alguma duvidazinha aí? Pode perguntar. Alguém quer fazer alguma colocação? De boinha? Vamos lá. Deixa eu abrir aqui minha aula. Ficou claro essa questão da melhor da ativação da musculatura? Como que para uma vai bem e para outra não? Dá um retorno. Ficou bem nítida a diferença, né? Bem nítida. E assim, o que eu tenho feito? Aí eu gravo no meu celular mesmo. Antigamente eu levava o tablet também, gravava no tablet, de grandão. Aí eu subo num link no Drive. Aí eu compartilho o link para paciente. Falo, ó, você tem a sua pastinha aqui, essa pastinha compartilhada para você ver a sua evolução. Aí ela mesmo baixa o arquivo, ou assiste pelo Drive, entendeu? E aí eu mostro pela TV ao Drive. Entende? Quando a pessoa leva, isso é um código muito poderoso. Quando você leva o nível de consciência para a pessoa, não precisa fazer mais nada. A grande sacada é trazer a pessoa para o nível de consciência, para tratamento, para externalização, para tudo. Tem que ter consciência o que você está fazendo nela, o que está acontecendo com ela e qual a propedêutica que você vai fazer. Isso vai gerar valor demais e você vai conseguir trabalhar num ticket melhor. Entende? Pode falar, Bruno. Será que o Bruno levantou a mão sem querer? Desculpa, Fábio, tá escutando agora? Tô. Agora então, sim. Desculpa. Deixa eu te perguntar, esse mesmo movimento aí que você faz com ela, você faz com ela com os olhos fechados, mas sem ser na esteira, para ela ter essa sensação do próprio corpo? Não, tudo olho aberto, cara, olhando para frente. Tá.
Você não faz essa variação, não, Os né? testes de equilíbrio, não, mas aqui é um movimento funcional mesmo. Eu não estou nem entrando em Fukuda, Romberg, não estou nem entrando nisso. Não estou entrando nesses testes de memória, não. Eu estou trabalhando literalmente a movimentação. Eu quero que ela anda de forma funcional e entender porque está cruzando. Entendeu? Muitas vezes o que está fazendo, ela está com a marcha em X, cruzando, esse valgismo intenso, com desabamento, é o pé e o glúteo. É a ativação dos pélvicos, né? A ativação de quadrado lombar, então a gente pega controle de quadril e coluna, rotadores externos e a pisada, né? Então você vê assim que a menininha, né, a Beatriz, ela precisa de ativação, ela precisa de exercício, cara. É assim, se eu pegar com ela, só que esse pessoal é de uma cidade vizinha, acho que Água Clara é quantos quilômetros aqui já? 150? Isso mesmo, 150 mais ou menos. Então elas vão vir a cada 2 meses para me cuidar, não tem como elas vir sempre. Então eu faço esse trabalho, ensino bastante coisa, e é um trabalho mais à distância. E se fizer as ativações certinho, vai funcionar muitíssimo bem. Como já está melhorando, aqui eu passei o vídeo rápido, né? Aqui a tela ficou pequena também, mas assim, e não é só a melhora estética, é a melhora funcional. E o que é interessante, quando você bota o equipamento, você bota o paciente para funcionar, você consegue enxergar muita coisa na biomecânica. Então, a esteira, nesse ponto, ela é legal para isso. Mas, assim, tem pessoas que não conseguem andar na esteira, né? Então, eu faço andar no corredorzinho, dentro da sala, marcha parado mesmo, simula com o que dá. Ah, Fábio, eu não tenho um espaço para fazer isso. Não, faz lá da maca. Minha vida inteira eu trabalhei só em consultório também. Eu tenho um instituto do antigo e do velho há quanto tempo? Eu construí em 2017 essa clínica aí. Então ela tem 5 anos, 6 anos. E o outro ficou com 2, eu tenho 8 anos clínica, né? Os outros anos, meu 20, eu sempre fui consultório. Então eu trabalhei 12 anos em consultório, né? Então faz tudo no consultório, não tem essa não. Agora, se tem um espaço melhorzinho, um espaço maior, dá para acrescentar isso, né? Tem outra sala, mas eu acho que não é vital também isso, mas é uma forma melhor de avaliar, sim. Tá bom? Ah, porque, cara, quando a gente vai testar na posturologia funcional, eu nem fico mais testando aqueles testes clássicos, Romberg, Fukuda. Quando eu dou aula disso, eu até mostro também para a pessoa entender do processo. Mas, cara, não vai ser esses testes que vai elevar o seu nível de tratamento. E sim, você ter essa visão desse sistema integrado de mobilidade, de ativação muscular, dessa questão de memória da pisada e da ativação dessa musculatura que envolve o quadril e a coluna. Essa é a hora da verdade. A gente vê, eu falo isso porque eu tenho 2, 3 cursos, formações de posturologia, podoposturologia e tudo mais aí. E nego fica batendo, como o Bruno falou uma palavra que a gente utiliza agora no nosso vocabulário, canto de livro. Fica batendo esse monte de canto de livro e não faz as provas da verdade. E a prova da verdade é isso, é fazer a pessoa andar, correr, saltar, e tá sem dor e você vê que o negócio está evoluindo para o sucesso, não ficando cada vez melhorzinha só porque você fez um teste de equilíbrio e parou de rodar, isso é muito pouco. Por isso que a gente fala que a gente utiliza muito a CIF hoje, e avaliar a CIF faz toda a diferença. Vou abrir a CIF aqui. Espera aí, o Jato me mandou ela lá atrás. Espera aí que eu tenho ela no jeito aqui. Não apagou não, né, Jato? Aí não. E quando eu entendi essa parada aqui da CIF, mano, fez toda a diferença para mim. Olha só que interessante isso. Já estou pegando a figura. Vou jogar aqui no... Tem que abrir o drive de novo. Fui fechei errado, só fiz sambança. Só um minuto. Isso aqui é um fundamento que a gente está utilizando agora em todas as nossas formações. Cara, que ajuda demais, entendeu? É uma visão muito boa para você criar um protocolo de tratamento para o seu paciente. E dali que veio a visão até de eu pegar essa esteira e colocar nessa sala, tá? Tá.
Beleza, eu tô abrindo aqui. Olha só que interessante. Pode falar, Bruno. Ô, Fábio, eu não sei se você mexe com dermografia também? Não, Não. não mexo. Você mexe? Mexo. Você gosta? Adoro. Dá para buscar muita lesão oculta mesmo? Bem, tá, Fábio? Bem. Porque a dermografia é as fotos, né? Sim, sim, sim. Se você tiver uma câmera, não precisa ser muito boa, tem uma câmera razoável. O investimento meu foi pequeno. Não ficou nem 4 mil, para falar a verdade. Hum? Mas, assim, eu tenho resultado muito bom, principalmente com atletas de CrossFit. Você vê hoje está com hiperfunção, né? Muita ativação e pouca Demais, ativação. demais. Porque tem os graus, né, Fábio? Acima de 1 Hum? grau, acima de 2, e é bem tranquilo. Eu, particularmente, gosto bem. Eu acho uma ferramenta muito boa. Que legal, cara. Vou pesquisar mais sobre isso. Porque eu pensei, tem até um rapaz de São Paulo que faz um que é bacana demais. Ele dá na área médica, ele é um médico, dá na área médica, mas pô, é bem aberto a fisioterapeuta também. Entendi. Tem online também? Ô, Fábio, eu posso dar uma olhada com ele, mas eu acho que tem sim. Ele está abrindo bem esse leque agora. Eu acho que todo mundo está mexendo com isso, né? É porque assim, é na hora que o cara tá na ativação, né? Você dá para ver como a É porque eu musculatura pensei em fazer tá nessa ativando. menina, entendeu? Eu pensei no caso dessa paciente sua. É, porque Se você vai ver fizesse ela em movimentos, exatamente. Eu acho que poderia dar tipo um up, na entendeu? Dentro da avaliação, né? sua linha de pensamento. É, você me abriu um leque também, porque eu subestimava isso aí, viu? Aí agora você falou isso, eu pensei de uma forma diferente. Eu meio que filmar ela, né? Assim, é um outro detalhamento, né? Uma outra abertura aí. Que eu não vou ficar vendo só a biomecânica, eu vou ver a ativação dos músculos, e aí vai esquentando, né? Isso, Esquenta e não esquenta. exatamente. Que dá para você gravar ela em movimento estático. Às vezes o movimento estático é um, o movimento, igual você mostrou aí, é outro. Você vê que a velocidade interferiu no movimento dela, Total. Numa das piorou, outra contrações. melhorou. Então lá você poderia fazer ele estático, opa, pediu para movimentar, você falou, opa, tem outra coisa aí. E organizar a sua ideia de Essa rede muscular, tipo assim, o músculo do glúteo esquentando, o posterior não. perfeito, perfeito. É exatamente isso que você falou. É Bom, exatamente isso. Você fala assim, opa, ele ativa quando ela dá, por exemplo, o calcanhar bate, ele não ativa quando ela faz o retropé, entendeu? Dá para você começar a já ter uma outra, assim, mas aí eu estou falando uma escala um pouquinho mais individualizada, né? sim, sim. É, o Assim, negócio dá aqui para você nosso é fazer. tudo individualizado, eu só tenho individualizado. Então, não, eu estou falando assim, nesse caso, por exemplo, dá para você fazer isso auxiliando com o movimento que você faz, no agachamento dele, né? Dá para você Sim, auxiliar esse movimento do agachamento nela, fazendo e vendo, opa, ela contrai a, sei lá, tipo 90, não contrai a tanto, sim, deu para sim, você entender? Aí você sim. para ali e faz aquela, sei lá, dá para você fazer umas outras técnicas melhores também. É E bacana, é você usa bacana. dessa forma também, Bruno? Ou você usa mais para dor mesmo? Então, Fábio, eu uso muito com movimento. Assim, estático e dinâmico, igual você leva aí o agachamento como referência sua, eu uso muito também o agachamento nesses movimentos, principalmente com o crossfiteiro. Sim, Eu tenho crossfiteiro que anda bastante AM atrás de mim em cima disso. Então, assim, é muito que disputa campeonato, isso virou meio que uma febre entre eles, né? sim, Aí os caras gostam bem que eu faça essas questões de corrigir, falar, ó, toma cuidado com isso, tal, 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 e eu reprogramo ele depois, fazendo os sim. movimentos corretos. Aí a gente mostra como é que fica depois, passa, depois de um mês e tanto, ele volta em mim, aí eu mostro para ele como é que ficou. Sensacional, cara. Sensacional. Sim, eu gosto, assim, é uma ferramenta que eu tenho que eu utilizo bastante. Depois eu vou pedir um bisu para você me instruir melhor nisso aí. Eu Mas nós vou... podemos trocar na reprogramação, eu não estou fazendo nada mesmo. Vamos ajeitar isso aí. Você pegar, ó, você ganhou, você é um cara que gosta de benefício. Para ter benefício, tem que adquirir 2 cursos, aí tem benefício. Não, eu tô dentro, já tá feita a nossa porra, é só você me falar, eu já sei os dois que eu quero, eu já sei ter os dois. Eu quero ser junto também. Beleza. Vambora. Olha só que legal isso aqui, tá? Sensacional, Bruno. Cara, eu vou atrás desse negócio agora, hein? Você já me ganhou. Tá vendo? Isso é benefício, cara. Isso é Não, eu benefício. acho que pode te ajudar. Pelo que você me fala aí de nível de atendimento seu, eu acho que
Eu sei que o seu leque é completamente em cima do coisa, mas sempre é uma ferramenta, né, igual você falou. Você sempre tendo mais ferramenta, não te para nada. Com certeza. É instrução, né, cara? É informação. Quando você conscientiza, tudo muda. Que é o que você falou. Eu conscientizo as pessoas do CrossFit utilizando um método da câmera, da Derma. Aí eu mostro ali, olha, aqui, vamos trabalhar isso agora. Você conscientizou, o cara visualizou, entendeu? Ele tem mais chance de fazer porque você educou ele mais forte. Né? A Baro é para conscientizar também o paciente, você avalia 100 também, mas a consciência aumenta muito, gera muito valor, porque está em cima, está vendo, gerou laudo, imprimiu. Então, tudo isso faz parte do processo da clínica, né? De performance. E eu Sensacional. agrego isso no valor da minha consulta, entendeu, Fábio? Eu cobro isso totalmente separado. Entendi. Eu Boa. já devo ter. Não, eu já devo ter pago umas 50 vezes esse curso que eu fiz, uns 500 vezes essa máquina. Sim, com certeza. É isso aí mesmo. E assim, foi num espaçozinho pequeno que eu tenho aqui, tranquilo demais. Sensacional. Me abriu o leque mesmo. Vamos tocar aqui. Olha só. Olha que interessante essa visão. Só para complementar, então, da onde que veio essas ideias de ativação, né? Da onde veio isso? Você está falando de atividade, meio de atividade. Cara, isso faz toda a diferença. E você vai mostrar para o paciente, igual um exemplo. Ó, eu falei para a menina, falei, ó, você tinha, na verdade, no começo, uma ideia de fazer o quê? Só caminhar. Mas agora você mudou a referência, você subiu o sarrafo, você quer correr. E agora não é mais só correr, você quer saltar com basquete, saltar com vôlei. Então você entende que a sua referência está mudando, e isso é ótimo, mas o tratamento tem que acompanhar. Então, para a gente poder, igual um exemplo, você mencionou agora, Bruno, o paciente do CrossFit. Uma coisa é ele levantando agachando com ele, outra coisa é ele levantando com a barra de 50 quilos do lado. Então, e fazer isso 10 vezes, 50 vezes, então mudou tudo. O nível de repetição, o nível de dificuldade, o nível de atividade. Então, fazendo uma crítica construtiva, dá muito bem ao que a gente está entrando agora. Vocês estão vendo meu mouse, né? Então, primeiro passo. Quando nós temos essa classificação, né, da CIF, de incapacidade, dá para colocar muito bem na nossa realidade. E o que chama mais a atenção? Nós temos que avaliar a condição do paciente e a sua perturbação da sua disfunção. No caso, doença é uma palavra excessiva para a gente. O que a gente faz muito na terapia manual, na osteopatia, quiropraxia, enfim, é avaliar estruturas do corpo e as funções. Então, avaliar a estrutura, entender como que ela está movimentando, se ela tem estabilidade. A gente é muito bom nisso. Em segmentar, interligar o corpo todo, relacionar com órgão, com fascias, com crânio, somatização, enfim. A gente não conhece profissionais, na boa, que tem uma visão mais integrada e mais completa do que o osteopata e os integrados a isso, né? A linha que a gente ensina. E quem trabalha também nessa linha. Então, as funções da estrutura. Perfeito, nós fazemos muito bem. Então, o que eu falei até agora? Falamos das funções da estrutura do tendão de Aquiles, falamos das funções da estrutura do torque, da fáscia plantar, do arco plantar, falamos um pouco de biomecânica, de mobilidade de cuboide, né? Tudo é função da estrutura. Então, a gente olha a função. Mas uma coisa é a função no seu teste de referência na clínica, e outra coisa é no meio de atividade que esse paciente quer fazer. Então, exemplo, a esteira, de certa forma, é um meio de atividade. O exemplo que o Bruno deu, vai fazer agachamento do CrossFit, vai fazer um salto, fazer aquele movimento. Representa para mim esse movimento. Porque o que o paciente quer? Para estar completo, você tem que avaliar o nível de estrutura do corpo, depois avaliar o nível de atividade do corpo. Então, a atividade é o quê? Literalmente, coloquei o paciente para andar, para correr, melhorei a atividade, porque a participação, a gente fala que é o desejo dela. Então, qual que é o seu desejo agora? Eu estava com dor, não estava fazendo nada, agora não tenho mais dor, mas agora eu comecei a correr não doeu, mas quando eu comecei a saltar no basquete, no vôlei, a dor apresentou, não como antes, mas está doendo. Então, você entende que o desejo dela, o nível de participação dela agora aumentou o sarrafo. Então, eu tenho que avaliar ela nesse nível. Antes, era como se fosse até uma soberba clínica. E eu não entrava nesse nível. O que eu fazia? Eu avaliava e testou a mobilidade. Parou de doer, segue a vida que você vai ficar sem dor. Não.
Então, você tem que avaliar o nível de atividade. O nível de atividade vai ter a remodelação de tecido, vai ter a ativação neuromuscular, né? Então, isso faz toda a diferença, que é o que você viu agora, dando um exemplo aqui que eu passei na aula. A atividade de caminhar e trotar e correr, para a mãe foi ótimo. Então, ela está a nível de atividade apta a fazer isso. Só vai fazer e só vai ganhar. A filha só vai perder, vai ter dor, porque você viu que o negócio só desequilibrou. Então, entendendo esses processos, você entende as funções do corpo, o nível de atividade e o nível de participação, que é o seu desejo, que é onde você quer chegar no seu paciente. Obviamente que a CIF ela foi feita não só nessa visão que eu estou mencionando, mas ela foi criada pensando em nível de incapacidade de paciente neurológico. Então, eu que estou filtrando aqui para a nossa realidade da aula, ok? E a realidade do instituto, do que nós atendemos. Mas tem alguns fatores que vai perturbar a condição também de saúde do paciente, que é os fatores ambientais e os fatores pessoais. Então, esses fatores ambientais, nós falamos, são os fatores externos. O que isso quer dizer? O meio que ela vive, o jeito que ela se cuida, o jeito que ela se alimenta, tudo isso vai influenciar significativamente se ela cuida dela mesma ou não. Então, isso todo faz um grande diferencial no nosso dia a dia. Se o paciente não tem os fatores externos, que está tudo relacionado ao meio externo dela, com certeza é aquela história, né? A gente é o meio das pessoas que a gente convive. Então, você é a média disso. Então, se você está num fator tóxico, cheio de crença impossibilitante, de hábitos negativos, esses fatores externos não vão te ajudar. Então, entende, um exemplo, o fator externo de treinar, para a mãe é bom, para ela não é bom. Ainda não é bom, ainda não. Então, eu tenho que ter essa percepção e falar, mãe, você vai no fator externo e segue a vida. Você, filha, ainda não. Você vai com muita moderação, porque você já percebeu que no meio de atividade o seu negócio agrava. E aí que você corre o risco de ter uma lesão. Porque até então só tem sensibilização de dor. E os fatores pessoais vai influenciar a nível que a gente fala do intrapessoal. Então, os fatores pessoais, você pode entrar em inteligência emocional, identidade, pode entrar autoimagem, que eu penso de mim, né? O intrapessoal, como eu converso comigo mesmo, o interpessoal, como eu me relaciono com os outros. Então, tudo isso vai ser fatores multiplicativos que pode vir com um problema, literalmente, só de inteligência emocional, de saber lidar e saber jogar o jogo da vida, tá? Ou, realmente, você pode entrar no nível de reprogramação, que você tem um gatilho de uma memória que ficou na sua face, e isso muda suas funções biológicas, que pode alterar todo o seu sistema. Então, eu falo por mim. Antes, eu batia muito na memória. É um tratamento, o Jader sabe muito bem disso, funciona muitíssimo bem, mas é um tratamento que mais machuca, mais é mais intenso ao paciente. Você voltar ao problema, ressignificar o problema, liberar os tecidos, bater sobre a data, fazer a mudança de percepção, perfeito. Mas muitas vezes, se você conseguir trabalhar as condições da autoimagem, da identidade, do propósito, e governar isso, e só fazer uma distorção mental de ela aceitar o que passou, muitas vezes você não precisa entrar nessas profundidades todas. Você consegue fazer um trabalho muito mais leve, de procurar menos desequilíbrios no corpo, que fica igual a metralhadora atrás disso, e entender dois desequilíbrios que faz conexão com a dificuldade, com o sentido biológico da paciente, com a somatização com a dor, com o desequilíbrio, com a enfermidade dela, e você já entendeu isso, você só trabalha essa significação nessa inteligência de autoimagem, de propósito, de identidade. Então, na verdade, cara, isso vira uma bola que quando você fortalece em tudo. Em externalizar, em marketing, em brand, na vida e nos fatores pessoais da somatização, principalmente. Que é o que a gente gosta de falar hoje, é os códigos do governo. Você tem esse entendimento, você consegue governar sobre tudo e todos, porque nós somos seres evoluídos e nascemos para governar. E quando a gente não consegue governar o nosso ambiente, o nosso mundinho, a gente sofre. Então, o que acontece? Muitas vezes o fisioterapeuta não está governando, não está enchendo a agenda, não está tendo o resultado que está tendo, aí vê o colega tendo, ele fica chateado. Mas o que ele precisa fazer? Entender por que ele tem travas que não consegue evoluir. O próprio Bruno falou, Fábio, eu não consigo entender como que um cara que tem formação de osteopatia, que estuda tudo que tem, não está bem. Muitas vezes porque ele tem processos internos
que ele não está entrando com toda a energia no campo de batalha de verdade por causa desses processos. Entende, Bruno? Então, isso acontece não só nessa âncora que eu estou fazendo, mas em todos os processos. Ah, Fábio, você vai destravar os caras nisso? Vou destravar em gestão e inteligência. Agora, se tiver um conflito de somatização da reprogramação mesmo, aí não tem jeito. Mas só de o cara entender, escuta o que eu estou falando, é identidade, autogoverno, propósito, autoimagem, saber quem você é, literalmente. Cara, na hora que você externalizar isso para o mundo, você dá um tiro de canhão. E você melhora muito a somatização. Então, são jeitos inteligentes também que você vai entender de inteligência emocional e terapia comportamental para poder se destacar no mercado e também melhorar a sua vida. Eu falo por mim, o Jader está aí. Nos últimos anos, cara, eu sempre fui um excepcional profissional. Eu sei que eu sou muito dedicado a isso, eu sou um profissional bom, de alto ticket, mas eu não me sentia assim. Fazendo um depoimento aqui para vocês. Deixa eu fechar essa tela aqui. Eu não me sentia assim. Eu tinha, como que era aquela conversa, que era o síndrome do pequenês, do cachorro pequeno. Sempre se sente pequeno. Não era vítima, mas a necessidade de aprovação era muito grande. Se todo mundo, quando eu terminava uma aula, ficava perguntando se gostou, se não gostou. Então, talvez até a opinião de uma pessoa mais desfavorável, se ela falava alguma coisa, isso já me derrubava. Então, entende assim, não é derrubar, de chorar, mas de ficar reflexivo, sempre autoculpa, entende? E quando eu consegui destravar tudo isso, meu irmão, a gente fala brincando, você vira o cara insuportável. E insuportável para quem não está nessa mesma pegada. Que tudo que você faz vai incomodar terceiros que não estão fazendo a mesma coisa. Então, entender toda essa parte intrapessoal, eu acho que é extremamente importante, que é o que eu vejo que o Bruno, em alta distância, só converso com ele pela internet, mas que ele é muito bem resolvido com isso. Ele não tem problema de falar não, ele não tem problema de se posicionar, de falar que vai trabalhar, se não vai trabalhar, se vai cortar o cabelo no lugar ou não vai, um pouco eu já conversei com ele. Não tem problema de acompanhar a manada, se segue a rede, se não segue, e faz os seus pontos de diferenciação. Igual o Bruno falou, eu não preciso de rede, mas você vê que o seu envolvimento clínico, você tem os seus pontos de diferenciação que se destaca de todo mundo. E aí, obviamente, você cobra por isso, que está certo, você investe nisso e faz algo que ninguém tem. Então, quando você faz um atendimento que ninguém está fazendo, obviamente que você vai ter um ponto de diferenciação e vai gerar valor demais. E quando gera valor demais, as pessoas querem você. Então, a grande sacada é gerar valor, é entregar, fazer o diferencial, gerando valor e mostrar benefícios ocultos onde os pacientes não viram. Quando o Bruno mostra lá, o exemplo dando gatilho, mostra a foto aí, ele está mostrando coisas que o cara não enxergou. E ele enxergou, ele educou, então, cara, precificou, não tem mais caro, porque ele está enxergando coisas que ninguém enxerga. Agora, a mesma coisa na esteira. Eu mostrei uma coisa que... E tem osteopata bom, que estudou comigo, estudou junto na época, na cidade dela, mas ela fala, o rapaz lá é mais ou menos só para manipular, Fábio. Para fazer toda essa integração aqui, eu falo para todo mundo, você não é caro, porque você olha a parte somática, você olha a parte física, agora que essa parte de atividade, que eu também, ela já foi paciente minha antiga de um tempo atrás, de coluna, agora você está olhando essa parte postural, olha só, tudo integrado. Então, na verdade, o nosso atendimento, quando você faz com maestria e realmente faz o que o Bruno falou, entrega tudo, tenha disposto, faz o que precisa e mais um pouco, não fica miguelando, porque muitas vezes a gente está cansado e você não quer fazer aquela entrega total. Mas quando você faz esse processo todo, meu irmão, realmente não tem para ninguém. E é aí a mesma coisa que eu falo. Eu quero ficar atendendo todo dia 10 por dia. Não quero, porque você fica esgotado e chega uma hora que você não consegue mais dar o máximo. Para quem está recém-formado, primeiro, segundo, terceiro ano de formado aí, né, tá todo empolgado, vai conseguir. Mas o cara que já está um certo tempo na estrada fazendo essa repetição, ele não quer mais não. Concorda? Então, essa é a mentalidade, Bruno, que muitas pessoas não têm. E aí tem um processo, obviamente, muito mais abrangente para poder fazer a pessoa destravar nisso. E muitas vezes não é comprando uma câmera cara, ou uma esteira cara, ou comprando um curso caro. Muitas vezes é só estar aberto a esses processos que muitas vezes você consegue gerar, colocar a sua marca no seu trabalho de uma forma muito diferenciada. E quando as pessoas conseguem colocar a marca delas no mundo, não somatiza mais.
Entende? É impressionante a falta de governo e a vitimização é o primeiro processo da somatização. Porque a pessoa não entende que o problema é a solução. E para ela resolver, ela tem que encarar o problema. E ela não encara, então isso fica postergando. E aí que está aquela história, entender os conflitos, do que está encarando, se é no tecido, se é na inteligência emocional, se é na memória biológica, ressignificar isso e fazer ela tocar para frente. Na verdade, quem se trata e sempre evolui é a própria pessoa, a gente só é um facilitador. Cara, e se você for pegar até o sentido biológico do pé, já pegando esse raciocínio, é que eu piso em ovos. Falar de forma bem simples, eu me sinto desvalorizado e impotente pisando em ovos, não sabendo a direção e onde pisar. Entende? Então, pessoas que sensibilizam demais as questões de tudo relacionado ao pé, com necrose, etc e tal, se você for entrar na linha biológica de evolução, é pessoas que pisam em ovos, ou seja, não pisam no seu próprio território. Entende? Então, é tudo isso, a gente fala, tá tudo conectado. E quando destrava, meu irmão, destrava é tudo. E é uma coisa que é importante as pessoas entenderem, que esse destrave tem que ser gradual, não tem como você destravar tudo num dia. Mas você entendendo o processo, na jornada vai destravando tudo, porque você começa a encarar ela e você não vai deixar mais esse ciclo repetir. O nosso cérebro, ele é safado, ele não quer evolução, ele quer evitar gastos energéticos e manter um padrão que ele já domina. Então, por isso que você tem que estar sempre nesse processo de entendimento a essas questões para fazer ele fazer o que você quer. O seu corpo segue o que você quer, não você siga o que o corpo quer. Se fosse assim, a gente só comia fritura, só comia porcaria, e tem gente que só faz isso, não faz atividade física porque, no fundo, muitas vezes o corpo não quer isso, ele quer descansar, ele quer ficar de boa. Mas a gente tem que ter a disciplina, foco, determinação para poder quebrar essa questão de procrastinação, que é o que faz o diferencial no nosso dia a dia. Beleza? A gente passou um pouco aí do conteúdo, mas é isso aí, cara. Raciocínio abre, a integração entra, e o profissional completo é o que olha mais ao todo e mais profundo. E tem uma coisa muito legal. Não dá para fazer o básico, não dá para fazer o convencional. O convencional não emplaca. Você vê? Quando eu fui começar a fazer osteopatia, já me destacou, porque estava fora do mercado. Hoje muita gente faz. Não faz bem feito, mas faz. Aí já vem a tecnologia ao favor, já vem plataforma, já vem a esteira, já vem a visão da CIF, atividade, muda tudo, ativação neuromuscular, remodelação, câmera aí para ver a questão da temperatura. Olha só o tanto de coisa que dá para colocar e fazer um grande diferencial, porque a massa não faz nada. E é estudo de comportamento. 67% da população é ignorante, não tem vontade de aprender. 67%. 30%, de 60% a 67%, de 30% a 37% é imaturo. O que é imaturo? Sabe o que precisa fazer, mas fala, eu não dou conta, para mim não funciona, não sei. É imaturo ou é vítima? De 30% a 37%. E somente 3% governa de verdade, é autoridade, faz a diferencial. Então, entenda, quando você vem para o mundo dos 3%, você acaba perdendo até empatia com os outros, que é o que acabou o Bruno está falando. Pô, eu não sei como o nego com esse conhecimento não consegue emplacar, porque não tem a mentalidade que você tem. Entende? Essa é a pegada. Beleza? Alguma colocação, Bruno? Shader também. Lovato. Ô, Fábio, boa noite. Eu tive que sair aqui porque meu menino tá dormindo. Ah, sim. Mas deixa eu te falar, é exatamente o que você disse, cara. Eu tenho uma linha de pensamento, Fábio, que, assim, mesmo antes de conhecer, depois que eu te conheci, eu sigo muito das visões que você tem. Eu acho que, assim, dentro de qualquer profissão, a gente tem que ter alguém para se espelhar. Eu nunca tive ninguém para me espelhar dentro. Assim, eu tive professores muito bons, não vou falar de escola minha, porque não está aqui para desmerecer. Ele me fez crescer até um certo ponto, mas que eu vi que depois não me crescia mais. Eu estagnaria naquilo ali. Então, assim, hoje o que eu vejo que você propõe é uma ideia que, se o cara não performar, não tem como. Sinceridade, eu não consigo ver como. Eu acho que... Eu vou falar de modo mais brando assim. A fisioterapia, mano, ele cresceu demais. A fisioterapia hoje nos dá um leque muito gigante de tudo. A gente não fica em nada atrás de um médico.
Em nada. Eu estou te falando para você que aqui na minha cidade eu cobro mais caro que o ortopedista. Eles ficam loucos comigo. Eles incomodam. Pode ligar lá na manhã na clínica e ver o horário que é a minha agenda e o horário que é dele. E a pessoa fica incomodada. Eles falam assim, como é que você cobra mais caro? Eu falei, faz o seguinte, vai nele, depois que não resolver, você vem em mim. Você vai pagar 2 vezes. E a linha minha de pensamento, Fábio, na minha visão é o seguinte, 1 tem que virar 2. 2 tem que virar 4. Eu nunca atendi um paciente que nunca me indicou um outro. Sempre tem um paciente que tem uma dor. Ah, você atende dor? Eu falei, qualquer dor. Aí o meu paciente tem uma dor de cabeça, atende enxaqueca, atendo. Aí, mesmo que eu atendo enxaqueca, falou, até uma mulher que eu conheço tem uma dor no pé, você atende? Atendo. Então, ela sempre vai te indicar. Sempre tem que te indicar. Então, 1 tem que virar 2, 2 tem que virar 4, 4 vai virar 6. Aí, uma hora ela tá andando no meio da rua, tô com uma dor assim, nossa, só procura esse rapaz aqui. Isso vira uma rotina. Isso vai se subsicando, como se fosse um ciclo mesmo. É igual o ciclo de estudar, igual você falou. Eu estou muito cansado, Fábio. Eu acordo 5h20 para fazer atividade física. 5h20 da manhã. Eu estou na esteira, correndo. É meu hábito. Minha vida é assim. Eu acordo às vezes 3 horas da manhã para estudar. Pergunto o Fábio, mandei mensagem para ele domingo. Fábio, aquele negócio da área de crush está onde? Eu, Fábio, eu não sei. Falei, onde que eu acho isso? Tá onde? Peraí, deixa eu achar lá. Obrigado. Pô, tá cheio, fui estudar. Então, assim, os tempos que eu tenho hoje, assim, eu tenho todo o meu tempo organizado. Para mim, não ter problema com isso. E consigo tranquilamente aproveitar minha vida, viajar com meus filhos, com minha esposa, igual eu te falei. Hoje eu só atendo 3 vezes na semana, 3 semanas. A última eu tiro para viajar. Foi o que eu fiz. Já ganhei muito dinheiro, estou tranquilo. E cada vez mais vai só melhorando. Não tem furada. É que eu falo, a pessoa hoje já não pode pensar assim, mas a fisioterapia não dá. Não dá para quem não dá para quem não quer performar. Ela não pode ficar parada, não. Se o trem tá ruim, ia ter que modificar. Ela falou, opa, gente, esse trem não dá certo. Será que se eu fizer outra coisa dá certo? Vamos embora. Isso aí, cara. É isso aí. É que é a mentalidade, cara. A mentalidade bate. Que é construir, governar e tocar frente. Sempre. Governar. Igual você está falando, é que você governa bem o seu lifestyle, seu estilo de vida, seus propósitos, até onde eu trabalho, até onde eu descanso. Né? Então, você tem isso muito bem resolvido. E não é todo mundo que tem. É isso aí. Sensacional. Gostaram da aula aí? Valeu? Bastante, Fábio. Além de aprender aí sobre os pés aí, ainda tivemos uma aula aí de inteligência aí. Você vai ver nessa semana aí, mano. Se possível, faça. Fábio, desculpa aí, mudando de assunto, eu sugeri também para a próxima aula a gente poder fazer uma aula sobre testes, né, Fábio? Os testes mais confiáveis que você acredita, testes que não tem tanta... Eu acho que seria uma ideia boa. Vamos fazer. Vamos fazer De sim. vários testes, o que você fala só, esse eu uso minha parte clínica, esse eu acho que é fidedigno, esse eu acho que é meio no uso, tal. Vou fazer testes clínicos, raciocínios clínicos com teste e imaginologia. Exatamente. Exatamente. Eu tenho essa aula pronta. Eu vou fazer. Já está fechado. Eu vou pensar uma outra aula que você não tenha pronta, só para você ter que trabalhar. Esse eu faço, viu? Não, esse é o problema. Toda hora que eu falo, eu já tenho ela pronta. Eu vou descobrir uma ainda. Pode ficar tranquilo. A de radiculopatia eu fiz, né? Mas é isso aí. Beleza. Jader, tá de boa? Beleza, valeu. Informação top demais, é isso. Integrando tudo, né, como sempre. Gostei muito. Show. Cara, é isso aí. Então, ó, a gente vai fazer essa imersão aí, Bruno. Se achar que vira para você, dinheiro de pinga, 497. Tem mais de 122 aulas de PNF e de coach, gestão do tempo, foco, disciplina. É sensacional, cara. E além dessa semana que a gente vai fazer 2 horas por noite no Meet. Pode mandar para mim no link aí que eu já tô dentro. Cara, pode fazer. É milão esse negócio. Eu tô fazendo por quinhentão, porque é para ajudar a galerinha aí, porque a galerinha precisa muito. Você já é um cara eliminado nisso e vai explodir. O que eu acho mais bacana é isso, Fábio, que, tipo assim, você hoje poderia chegar ao ponto de você falar assim, por que eu vou fazer isso? Deixa isso do jeito que tá. Mas isso que mais me empolga no você é isso, que você quer ver o trem girar. Você vive a fisioterapia de um jeito que eu nunca vi ninguém viver, por falar a verdade. Eu sigo a osteopatia como um conceito de vida, mas eu vejo que você quer que o trem vira. Por mais que você tenha que batalhar, bater de prego,
Mas você quer que o trem vira, isso eu acho bacana. Isso é sensacional, cara. Sem sacanagem. Tem poucas pessoas que são iluminadas, cara. Eu servir para iluminar isso aí. Eu acho isso muito bacana, do fundo do coração. Tô aqui para te encher sardinha, nada não. Porque igual eu conversei com você umas vezes aí no particular, eu falo que eu tive muitos professores bacanas, mas assim, tem nem que já vai desistir, né? Falar, não tem jeito, isso não vai mesmo. Deixa o pessoal do jeito aí, eu já estou bem financeiramente. Você não. Você já está num patamar elevado e você quer que o trem vira. Você preocupa com o cara virar, com os seus alunos virar. E na aula que eu estudava, o cara nem sabia o que eu fazia, não. Você vai aprender bem detalhado esse conteúdo. Cara, o conteúdo é muito top, você é doido. Ó, mas só para você entender. Por que que eu faço isso? Porque eu tenho problema com isso. Isso me incomoda. Então, o bloqueio que você tem, um conflito que você tem de não aceitação da coisa, se torna o seu maior combustível do seu propósito. O que isso quer dizer? Mas é um bloqueio benéfico. Me incomoda tanto, Bruno, eu saber que os caras sabem as formas ainda que eu ensino, que é tudo mastigado, e não tá governando essa porra, não tá enchendo a agenda, eu não tô falando para ser um salário igual você tá, eu faço, mas um salário legal na fisioterapia, um salário que você vai viver bem, vai falar, porra, fisioterapia eu tô legal, tal, um salário para você passar no concurso público, você tem que ralar muito para estar ali dentro, e não é fazendo muito, mas não é também só entendendo sobre a osteopatia, TMA, o que for que eu estou ensinando, o Jader ensinando, é a mentalidade de organizar ter essa energia para botar energia e fazer o negócio crescer. Então, devido a isso, e obviamente eu fui buscar isso também, eu já tinha muito isso comigo, e quando eu fui buscar, a coisa melhorou mais ainda, clareou mais ainda esse propósito. E eu entendo que o bloqueio potencializa o propósito. Então, cara, não é só grana. Não é grana. Eu sou bonificado a isso, sim. Mas é o propósito. Não dá para... Ainda mais a galera que está lá dentro do meu curso. 50 pessoas dentro de um grupo lá falando que está com muita dificuldade. Não é para ter. Então, eu vou baixar o nível para eles entrar, baixar a escala, o preço, né? Vou dar um descontão. E quem tiver sabedoria e não for bocó, vai entrar nesse negócio e vai explodir. Só que também se entrar e não assistir e não seguir, aí não funciona, né, meu filho? Não adianta você só maratonar Netflix. Você tem que entrar no campo de batalha para ganhar, né? Já que a vida é dura, você não pode ser mole. Mas é isso aí, cara. Você vai ver que o conflito está relacionado ao propósito. E quando você consegue linkar esses dois, o passado e o futuro, se torna uma coisa tudo do agora. E aí, tudo que eu já sofri, perambulei com a fisioterapia, eu não quero que ninguém passe por isso de verdade. E isso se torna também meu estilo de vida. E é um combustível para mim poder ajudar pessoas e poder crescer também de forma profissional e pessoal. É isso. E aí vira um combustível, cara, que não dá para sair fora disso, literalmente. Mas eu agradeço demais aí a sua atenção. Vou mandar o link para vocês, sim. Eu vou dar desconto só para 3 grupos, ó. Eu tenho mais de 30 cursos online. Eu vou dar desconto para 3 grupos. Para o Clube, que é RCI, para o MP com CNM, que é RCI, e com o TMA, que é RCI. O Visceral estou lançando ainda, que a gente vai soltar, então esse não tem gente ainda, mas esse eu vou soltar só para esses 3. O desconto para em domingo, porque o bagulho começa segunda-feira já. Já vai quem entrar, já tem as 122 aulas já dispostas, que é uma puta imersão brutal, e é o que eu vou fazer ao vivo, vai ser mais bruto ainda. O Jader já fez a primeira, ele sabe o que eu tô falando, e essa segunda vai ser braba demais também, tá bom? Só que vai ser aqui, ó, a segunda. Beleza? Gente, muito obrigado. Eu vou criar os cupons aí, depois até amanhã eu mando para vocês todos e vou fazer um explicativo também. Fica com Deus e tenha uma excepcional noite para vocês. Muito obrigado aí pela troca, viu? Eu aprendo muito com vocês, eu gosto muito de estar aqui discutindo, tá bom? Valeu. Valeu. Um abraço. Valeu. Valeu.